Olá, meu aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Universo da Elétrica, Cursos e Consultorias. Quem fala com você, novamente, é seu amigo professor Jatos Caetano. Estamos aqui de volta para mais uma aula. Uma aula aqui dentro do seu curso completo com certificado, tá bom? Então, uma coisa que eu quero frisar com você, nessa parte de instalações elétricas em baixa tensão, no que diz respeito também a projetos elétricos, né? É que você sempre deve seguir a ABNT NBR 5410. Por quê? Porque essa norma ela vai editar para a gente, é como se fosse, digamos assim, a nossa Bíblia, né? Vai dizer como a gente tem que se conduzir quando está executando alguma instalação elétrica. E evidentemente, ela sempre vai estar sendo aí revisada, né? Essa última versão agora, no momento que eu estou gravando essa aula, né? Ela foi feita aqui, foi revisada na verdade, né? No dia 17, publicada no dia 17 de 3 de 2008. Então, a última versão aí, corrigida e publicada, vem dessa data aqui, tá bom? Evidentemente que com o passar do tempo, essa norma vai ser corrigida. As correções não são tão drásticas assim, tá? Não é que quando ela é corrigida surge uma nova norma e tudo que a norma anterior dizia vai deixar de existir. Não, na verdade, normalmente são algumas pequenas correções que vêm aí a acrescentar, né? Tá bom assim? Então é sempre bom você estar se atualizando em relação às normas, principalmente esta daqui, ok? Dito isso aí, eu quero conversar um pouquinho com você justamente sobre alguns tópicos referentes aí a dimensionamento dos condutores, tá bom? Na parte de dimensionamento dos condutores, você vai ter aqui diversos tópicos aqui dentro dessa norma, tá bom? Que vai lhe orientar como você deve fazer esse dimensionamento. E a gente vai pegar justamente um resumo, certo? De um livro para a gente poder adiantar aqui e melhorar o entendimento aqui da nossa aula aqui no nosso curso, tá bom assim? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de queda de tensão e demais tópicos aí interessantes nesse momento aqui do nosso curso, tá bom? E a gente vai pegar justamente, parte aqui, né, do livro de instalações elétricas prediais aí, do Cavalin, Cervelin e Cervelin, né, dos autores, para a gente poder conversar um pouco aqui na página 232, o tópico 10.5, né, na parte de dimensionamento de condutores elétricos. O que eu quero falar para você é o seguinte, pense comigo no seguinte, sempre que você for dimensionar um condutor, né, como eu acabei de falar lá atrás, você vai estar também seguindo a norma, né, seguindo orientações da norma NBR 5410, com as suas atualizações. E o objetivo vai ser sempre fazer com que a sua instalação seja feita de maneira segura, tá bom assim? Então, basicamente, o objetivo vai ser determinar a seção do condutor para que, né, ele não sofra um aquecimento excessivo e que a queda de tensão seja mantida dentro dos valores limites normalizados, tá bom? Além disso, a seção dos condutores deve ser determinada de forma que sejam atendidos, no mínimo, todos os seguintes critérios. Todos esses critérios aqui devem ser atendidos, tá bom? De um ponto a outro aqui. Então você lê com calma. Basicamente, a capacidade de condução de corrente dos condutores deve ser igual ou superior à corrente de projeto do circuito, incluindo as componentes harmônicas afetadas dos fatores de correção aplicáveis. Ou seja, quando você calcula a corrente que vai circular em um circuito, né? Aí você depois dimensiona aquele circuito através dessa corrente, evidentemente, a capacidade de condução desse condutor vai ter que ser maior do que aquela corrente que passar pelo circuito. Por exemplo, a corrente do circuito deu 20 amperes, você tem que dimensionar um condutor aí que suporte aí no mínimo acima de 20 amperes, né? Algo acima de 20 amperes para você ter até uma margem, tá bom? Ser igual ou superior. Então a gente sempre coloca acima para ter uma margem aí na parte do dimensionamento. Então, se a corrente deu 20, eu vou pegar alguma coisa igual ou maior que 20. Normalmente, maior que 20, tá bom? 20 aí, suportar, né, aquele condutor suportar mais que 20 amperes com aquela determinada seção, naquele determinado tipo de instalação. Então, o primeiro tópico é isso. Segundo, proteção contra sobrecarga, conforme os itens aqui, né? Proteção contra curtos-circuitos e solicitações térmicas, proteção contra choques elétricos, o limite que é da tensão tem que ser atendido, as seções mínimas
devem ser atendidas, tá? Também, tá? Por exemplo, você vai dimensionar um circuito de iluminação, tem o menor que 1,5, mas você não pode usar menor que 1,5, então você usa a seção mínima de iluminação. Tá bom? Os condutores devem ser dimensionados pelos seguintes critérios: capacidade de condução de corrente, que é o critério da ampacidade, que a gente costuma chamar, e o limite de queda de tensão. Aí aqui eu quero frisar duas coisas aqui para você, que é o seguinte: quando a gente menciona, utilizando, por exemplo, o manual de instalações elétricas da Prysmian, né? Foi um fabricante que, com seus engenheiros, estudou a norma, né? E a partir daí criou tabelas e resumos para facilitar os nossos trabalhos, os trabalhos dos eletricistas, né? Então, segue a norma também, de maneira resumida, mas segue, tá? Então, foram feitas tabelas para ajudar no cálculo aí de circuitos, por exemplo, no exemplo do manual da Prysmian de instalações elétricas prediais essenciais. Naquele manual lá onde a gente menciona usando aquelas tabelas, basicamente a gente vai estar utilizando a tabela para resumir o nosso trabalho, tá bom? E a tabela, evidentemente, foi feita seguindo os critérios da norma. Então, aqui, ó, os condutores devem ser dimensionados pelos seguintes critérios: capacidade de corrente, limite de cada tensão. No manual da Prisma é uma coisa meio que automática que a gente faz, né? Lá meio que ele já está se garantindo nisso aqui, ó. Instalação residencial, ele está considerando ali que não vai ter circuitos, digamos assim, com uma distância muito grande, né? Do quadro de distribuição até o ponto de consumo, e a lei não vai ter uma queda de tensão, digamos assim, considerável. Ou, né, no outro caso, a queda de tensão ali já vai estar sendo considerada dentro, né, do cálculo daquelas tabelas, tá bom? Mas veja, a priori, quando você vai dimensionar um circuito qualquer, de um apartamento, de uma residência qualquer, seguindo a norma, você teria de fazer esses dois cálculos aqui, ó, novamente. Professor, o manual da Prisma que o senhor usa, né, para dar aula, muitos professores usam no Brasil afora. E é correto usar, tá? É como eu disse a você, é um manual que facilita a nossa vida. Em vez de a gente estar fazendo dois cálculos diferentes, a gente faz só um lá bonitinho, usa as tabelas e já dá um resultado, tá bom? Aí veja, mas destrinchando, né, trocando em miúdos, utilizando esses dois, quando você for dimensionar um circuito qualquer, dimensione utilizando também, ó, esses dois critérios aqui para ficar uma coisa mais destrinchada, mais detalhada, tá bom? Pelo critério de capacidade de corrente, pelo critério de limite de queda de tensão. Você usa os dois e o que tiver, por exemplo, né, o que der maior seção, por exemplo, você calculou pelo queda de tensão, deu uma bitola de 2,5. Aí você calculou pelo critério de capacidade, deu uma bitola de 4 milímetros. Então você usa o de 4 milímetros, entendeu? Então sempre utilizando a maior bitola aí encontrada, a maior seção. Em seguida, quando do dimensionamento do dispositivo de proteção, verifica-se a capacidade dos condutores em relação a sobrecargas e curtos-circuitos, né? Aí aqui vem falando um pouco sobre o critério de capacidade de condução, certo? Vem falando um pouco aí sobre o critério da capacidade de condução, que basicamente, ó, o objetivo deste roteiro vai ser determinar a seção dos condutores fases, o condutor neutro e os demais, né, o condutor de proteção, vai ser dimensionado em função dos condutores fase, tá bom? Para calcular aqui, através do critério da ampacidade, né, a gente vai utilizar algumas tabelas, né, e vai precisar também definir qual tipo de instalação lá que está sendo feita, para a partir daí fazer o cálculo da corrente e utilizar então a tabela, tá bom? Ó, os condutores com isolação de PVC são os mais comuns em instalações elétricas prediais. A isolação determina a temperatura máxima a que os condutores poderão estar submetidos em regime contínuo, em sobrecarga ou em condições de curto-circuito. Então, o tipo de isolação aí é importante. Maneira de instalar e seleção e instalação de linhas elétricas, né? Ou seja, das instalações elétricas em si. A maneira de instalar exerce certa influência no que se refere à capacidade de troca térmica entre os condutores e o ambiente, e, consequência, na sua capacidade de condução de corrente elétrica. Então veja, por que é importante a gente saber o tipo de instalação que está sendo feita? Justamente por causa disso aqui, ó. Porque a partir do tipo de instalação, se, por exemplo, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido na parede, né? Ó,
B2 aqui, cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então você vai ter, assim, digamos assim, algumas variações, tá bom assim? Então a partir dessas variações de tipo de instalações, ó, né? Que tem um método de instalação referente a um número e um método de referência, né? Para utilizar no critério da capacidade de corrente, a gente chama de A1, A2, B1, B2. A partir da escolha desse tipo de instalação, eu vou poder calcular a corrente e utilizar uma tabela lá na frente, tá bom? Desse critério aqui da ampacidade. Como segue aqui, né? Você vê alguns tipos aí, você vai ver que tipo de instalação você está fazendo, né? E consequentemente, escolher o mais adequado aqui, o critério mais adequado. E a partir daí você vai fazendo o seu dimensionamento, tá bom? Aí veja, corrente nominal do projeto, vai ser importante a gente estar calculando. É a corrente que os condutores de um circuito de distribuição ou circuito terminal devem suportar, levando-se em consideração as suas características nominais. Circuitos monofásicos, fase neutro, duas fases e um mais neutro. Aí veja, resistivos, se for lâmpadas incandescentes e resistências, né? A corrente de projeto vai ser, como a gente já sabe, potência sobre tensão, simples assim. Indutivos, se tiver motor ali, coisas semelhantes. Reatores, né? Potência dividido por tensão, fator de potência e o rendimento. Então já muda um pouquinho aqui no cálculo da corrente de projeto, tá bom? E é a partir disso que a gente vai utilizar justamente para poder fazer os cálculos aí dos condutores, né? Então a partir disso, ó, circuitos trifásicos a gente tem também que eu vou calcular a potência como sendo a corrente, né, como sendo a potência dividido por raiz de 3 vezes a tensão vezes o cosseno, que é o fator de potência, vezes o rendimento, né? Então colocando tudo isso aí, eu vou ter justamente como calcular a corrente de projeto em circuitos trifásicos, né? Se ele for desequilibrado, eu tiro raiz de 3 aqui de baixo, deixo só o 3, né? Certo? Tranquilo nisso aí? Então, algumas maneiras de calcular a corrente de projeto, tá bom? E aqui a nomenclatura, né? O IP, corrente de projeto do circuito em amperes, potência elétrica nominal do circuito, aquela que é calculada, né? A partir do levantamento das cargas, tá bom? Da cozinha, tomadas, tugs, né? O circuito de iluminação, né? Aquela potência lá que você faz o cálculo, né? E depois aplica as correções devidas. Tá bom assim? Então, feito isso aí, a gente pode calcular, né, justamente a corrente de projeto. Aí mais abaixo aqui, uma coisa que vai ser importante, ó, número de condutores carregados. Monofásico a 2 fios, monofásico a 3 fios. Você vai ter 2 condutores carregados. Se for 2 fases sem neutro, também 2 condutores carregados. Se for 2 fases com neutro, você já tem 3 condutores carregados, tá bom? Se for trifásico sem neutro, eu tenho 3 condutores carregados. Se for trifásico com neutro, eu tenho 3 condutores carregados, tá bom? Ou na observação aqui, ó, observação 1 aqui, nota 1 aqui, tá? Vai dizer o seguinte pra gente: quando você tiver o condutor de neutro servindo como condutor de PEN, ou seja, o neutro servindo também como um aterramento, depende do sistema de aterramento, você vai considerar 4 condutores carregados, né? Por que isso aqui é importante? Para a gente poder também estar utilizando a tabela lá na frente, tá bom assim? Então, dito isso, ó, sendo conhecidos os itens anteriores, ou seja, a corrente de projeto, né? O tipo de instalação que vai ser feita, né? E também a quantidade de condutores carregados, ó. Tipo de isolação dos condutores, tabela 10.3. Maneira de instalar o circuito, tabela 10.8. Corrente de projeto IP do circuito em amperes. Número de condutores carregados no circuito, né? Então, com esse tipo aqui de dados, você pode aí estar executando o critério da ampacidade, tá bom? E poder justamente estar utilizando aqui, ó, o método A1, A2, B1, B2, C, né? Que a gente viu lá em cima, tá bom assim? Tranquilo? Maneira de instalar o circuito. Então, depende da maneira aí, você vai ter diferentes colunas, ó, onde você vai poder procurar e ter equivalência aí, ó, da seção dos condutores a partir da corrente, né, que você vai ter calculada, tá bom? Ó, condutores cobre alumínio, temperatura do condutor 70 graus, isolação PVC, temperatura ambiente, enfim. Você vê aqui o seguinte, que essa tabela,
vai ser utilizadas para esses métodos, tá bom? Ó, de acordo com a NBR 5410, nessas condições aqui, ó, né? Aí, por exemplo, eu pego lá o método de instalação A1 que a gente viu, eu tenho 3 condutores carregados, tá bom? A1, 3 condutores carregados. A minha corrente lá de projeto deu 17 amperes. Aí eu venho descendo aqui, ó, 17 é maior que 7, maior que 9, maior que 10, maior que 13.5, mas não é maior que 18. Então escolha essa linha aqui. Nesse caso, o meu condutor teria uma seção de 2,5. Entendeu a ideia? Então, basicamente é isso. Ou seja, com esses dados aqui e essa tabela, né, eu consigo aí determinar a seção dos meus condutores pelo critério da ampacidade. Tá bom assim? Não se esquecendo, né, que a gente tem que definir o tipo de isolação, como a gente viu, ó, tipo de isolação dos condutores, maneira de instalar, corrente de projeto, número de condutores carregados, justamente para a gente ter esse leque aqui, né, poder fazer a seleção nessa tabela. Tá bom assim? Então, dito isso, ó, a gente conversou um pouco aí sobre a maneira de como você vai estar utilizando as tabelas. E a partir disso, você vai poder dimensionar, né? Tranquilo? Você vai poder fazer os dimensionamentos aí adequados. No caso aqui, ó, isolação PVC. Tranquilo? Quando eu for para essa outra tabela, ó, isolação EPR ou XLPR, tá vendo? Então já tenho outra tabela aqui que eu vou estar utilizando. Temperatura ambiente 90 graus, temperatura de referência do ambiente 30 graus. Então aqui eu já tenho, né, uma tabela aí com mais dados, tá bom? E aqui eu teria mais referências aqui, método método F. Enfim, aqui são exemplos, né, de tabelas que você vai estar utilizando aí para poder justamente, nesse caso aqui, né, para os métodos de referência EFG, tá bom assim? No caso lá em cima, ó, para a referência aqui, né, A1, A2, B1, B2, C e D, né? Isolação aí de PVC, tranquilo? Então, você vai estar utilizando a tabela da maneira que eu falei, né, com a corrente de projeto, o tipo de instalação, você vem aqui na coluna equivalente, escolhe aqui, né, de acordo com o que você calculou e o tipo de instalação e todos os dados, a seção do condutor que você deveria usar, tranquilo? Aí aqui você vai também estar podendo aplicar fatores de correção para o dimensionamento dos condutores, certo? Fator de correção de temperatura, que é o FCT. Aí você tem aqui, ó, temperatura, né, o tipo de isolação que você pode estar utilizando e a temperatura aqui, ó, e os fatores de correção aqui dentro, né, o FCT. Resistividade do solo, certo? Você tem aqui algum fator de correção. Fator de correção de agrupamento, que é o FCA, também é um fator importante. Agrupamento dos circuitos, ó, eletroduto e instalação aparente. Você tem aqui alguns, digamos assim, alguns fatores de correção que você vai poder estar utilizando aí para fazer os cálculos, tá bom? E resumindo lá na frente, eu quero lhe levar para um exemplo e para a gente comentar um pouco também sobre o critério da queda de tensão, tá bom? Então, ó, adiantando aqui um pouco, eu vou mostrar para você que a gente tem também, ó, a gente tem também aqui um fator que é muito importante, que é o critério da queda de tensão. Queda de tensão, né? O critério que seria aí o critério levando em conta a queda de tensão, né, que a gente chama de critério do limite de queda de tensão. O valor de tensão padrão não é o mesmo, considerando desde o ponto de tomada de energia, ponto de entrega, até o ponto mais afastado, que seria o circuito terminal ou de utilização. O que ocorre é uma queda de tensão provocada pela passagem de corrente em todos os elementos do circuito. Essa queda de tensão não deve ser superior aos limites máximos estabelecidos por quem? NBR 5410. Então, também já entra aí novamente a NBR 5410. A queda de tensão em uma instalação elétrica, desde a origem até o ponto mais afastado, né, de utilização de qualquer circuito de utilização, não deve ser superior aos da tabela 10.20. Então aqui você tem, ó, alguns exemplos. Por exemplo,
a partir dos terminais secundários do transformador, né? Você tem uma queda máxima permitida de 7%. Se você vier aqui a partir do ponto de entrega, nos demais casos, do ponto de entrega com fornecimento de tensão secundária. Então, 5% é o máximo de queda de tensão. Queda de tensão em circuitos terminais, só posso ter 4% de queda de tensão. Isso fica mais claro quando a gente vem, né, para esse desenhozinho aqui, ó. Tabela, né, mostra detalhes da queda de tensão visto da tabela 10.20. Por exemplo, do quadro terminal até a minha iluminação, eu posso ter no máximo aí o quê? 4% de queda de tensão, seguindo a norma NBR 5410. Do quadro terminal, né, quadro de força aí, para meu motor, posso ter no máximo 4%, né? Não é o circuito terminal, mas se for lá, ó, o quadro geral com os medidores e tal, até a minha iluminação, acrescentar mais um, ou seja, do quadro geral até o meu circuito terminal ponto de utilização, posso ter 5%, como a gente viu lá em cima, né? Ou seja, do ponto de entrega, padrão de entrada lá, meu medidor, meu quadro geral, até o meu circuito tem até no máximo 5%. Como os nossos circuitos terminais é o que a gente vai estar dimensionando, normalmente, ó, a gente vai estar se importando com isso aqui, tá bom? Normalmente, né, para o dimensionamento dos circuitos terminais. Então, eu vou estar considerando o que aqui? Se 4%, né? Porque eu vou estar dimensionando os meus circuitos terminais, que saem dos meus quadros terminais, tá bom? Então, a gente vai estar admitindo uma queda de 4%, por exemplo, aqui, né? Aí você vê aqui também, ó, do quadro geral, né, em medidores, até a caixa lá você tem mais 1%. Da caixinha para o meu ponto lá, eu tenho mais 1%, somando, ó, 7% no máximo, do secundário do transformador até o circuito terminal, como a gente viu lá em cima. Foi isso? Então, para os cálculos de tensão no circuito, deve ser utilizado corrente de projeto do circuito. Tem uma observação aqui, né? Então, a corrente do projeto que a gente utilizou, por exemplo, para o critério de ampacidade, a gente pega ela aqui para poder calcular a queda de tensão e assim dimensionar o condutor de acordo com a queda de tensão, tá bom? Veja o seguinte, para a gente ter uma ideia, né? Ó, roteiro para dimensionamento pela queda de tensão, método da queda de tensão unitária, roteiro. A gente tem que saber o tipo de isolação do condutor, método de instalação novamente, material do eletroduto, se é magnético ou não magnético, tipo do circuito, se é monofásico ou trifásico, tensão do circuito, corrente de projeto, fator de potência, comprimento, que é muito importante. Quanto maior o comprimento, maior vai ser essa queda de tensão, né? Queda de tensão em percentagem aí, admissível, que a gente vai pegar lá da figura que eu falei a você, que a gente comentou lá em cima, né? 4%, 5% ou 7%. Cálculo da queda de tensão unitária, que seria por essa fórmula aqui, ó. Tranquilo? A queda de tensão unitária é a percentagem admissível, né? Vezes a tensão lá de trabalho, dividido pela corrente de projeto, vezes o comprimento. Aí a partir daí a gente escolhe o condutor, né? Com o valor da queda de tensão calculado na equação anterior, entramos na tabela 10.22 de queda de tensão para os condutores, que esteja de acordo com os dados anteriores, e encontramos o valor cuja queda de tensão seja igual ou imediatamente inferior à calculada. A gente vai calcular uma queda de tensão aqui, a gente vai procurar uma tabela, uma que seja uma queda de tensão que seja menor, porque quanto menor a queda de tensão, melhor para mim, tá bom? Obtendo dessa forma a seção do condutor correspondente. Então, ó, você tem aqui o critério aqui nessa tabela, né? Por exemplo, instalação ar livre, né? Eletroduto e calha, material não magnético, né? Cabos unipolares, cabos tripolares. E a partir daí você tem também o fator de potência, que é importante, que eu vou dar um zoom aqui para você ver. Você tem um circuito lá com fator de potência 0,8, aí você vai usar, por exemplo, eletroduto e calha, material magnético. Eu vou usar essas duas, circuito monofásico ou trifásico. Vou utilizar essas duas daqui. Se o fator de potência for próximo de 0,8, usa essa coluna. Se for próximo de 0,95, usa essa coluna. Aí, por exemplo, calcule lá a queda de tensão unitária, deu 16,8. Aí eu venho aqui, ó, 16,8.
é menor que 23, chega perto de 14, né? Então, mais próximo de 16 para baixo, né, é 14. Então, o meu condutor teria bitola aí de 2,5, né? Então, sempre que dá um valor, eu pego um valor mais abaixo dele, mais próximo, né, para poder fazer o dimensionamento de acordo com esta tabela aqui, tabela 10.22 aí do critério de queda de tensão. E aquele cálculo que a gente vê, né, vai dar, como em cima tinha unidade de tensão, embaixo eu tenho amperes vezes quilômetro, né? Então a distância aí dada em quilômetros. Isso tudo aí vem daquela fórmula, né? A gente viu, ó. Ó, essa fórmulazinha aqui, ó. Tensão em percentagem vezes a tensão de alimentação lá, dividido por unidade de corrente aqui, amperes, vezes a distância, tá, de quilômetro. Então, a partir desse cálculo aí, as escolhas feitas, eu posso vir na tabela e fazer o dimensionamento. Nessa tabela aí, 10.22, tá bom assim? E nessa coluna aqui, né, eu vou achar as seções aí dos meus condutores, né? Como você vê aí, ó, vai estar variando aí 1,5, 2,5, 10, 16, né? A partir da escolha do tipo de material, tipo de circuito, fator de potência, aí eu venho afunilando aqui até encontrar a bitola que eu necessito, tá bom? E uma coisa importante aqui que a gente sempre comenta, né? Ó, temperatura do condutor 70 graus Celsius, né? Ó, um ponto importante aqui, ó. Eu quero falar para você, a dimensão do eletroduto e da calha adotada são tais que a área dos cabos não ultrapassa 40% da sua área interna. Então também é a orientação da norma, né? Sempre observar isso para não deixar o eletroduto muito carregado. Quanto mais carregado o eletroduto, mais os condutores vão esquentar e consequentemente pior vai ser lá a questão ali da condutividade ali do capacidade de condução dos condutores, né? Quanto mais ele esquenta, pode correr o risco aí se você deixar, mesmo dimensionando bem, mas deixar, por exemplo, 80% do eletroduto ocupado, quando aquele circuito ele estiver ligado, cada um vai gerar um calor. E aquele calor ali pode vir justamente a prejudicar a sua instalação, tá bom? Então é importante aí a gente frisar nisso. E aqui para fechar, né, a gente pode fazer justamente um exemplo. Por exemplo, dimensionar os condutores para um chuveiro, tendo como dados, ó, potência. Eu quero que você anote isso aqui, ó. Anote aí, tá? Anote com bastante calma, tá bom? Ó, anote isso aqui com bastante calma aí, para a gente poder continuar. Dimensionar os condutores para um chuveiro, tendo como dados potência nominal 5.400 watts, tensão 220, cosseno, né, que é o fator aqui de potência, cosseno do ângulo, que é o fator de potência igual a 1, isolação de PVC, eletroduto de PVC embutido em alvenaria, temperatura ambiente 30 graus Celsius, comprimento do circuito 15 metros. Então tem um desenhozinho aqui, ó, 15 metros, né? Circuito aqui com dois condutores carregados, né? Indo para um chuveiro de 5.400 watts, tá bom? Então a gente vai fazer esse dimensionamento aí, como eu disse a você, a gente sempre vai fazer pelos dois métodos, o critério de queda de tensão, o critério da ampacidade, ver qual dá a maior bitola e a partir daí então escolher a maior bitola. Então, ó, pelo critério da capacidade de condução de corrente, tipo de isolação já tenho PVC e o método de instalação eu tenho 7B1, tabela 10.8, tá? Então, para calcular minha corrente de projeto, eu sei que vai ser corrente, né? Circuito de tensão alternada é S, né? Minha corrente vai ser S, que é a potência aparente, dividido por P. Lembrando que S é a potência aparente, é igual a P, que é a potência ativa, dividido pelo cosseno lá do ângulo, tá bom? Cosseno lá do meu circuito, que é o fator de potência. Eu sei que aqui é 1, né? Chuveiro, fator de potência aqui é 1. Então fica bem mais fácil a gente calcular, porque
Como aqui é 1, então S vai ser igual a P. Então S vai ser igual a P. Então é só colocar aqui o meu S, né, como sendo igual ao meu P. 5.400 watts, mas aqui vai ser 5.400 VA dividido pela tensão. Então já vou ter a minha corrente de projeto facilmente calculada, tá bom? A partir daí é só seguir a tabela e pegar a seção do meu condutor. Só para evidenciar, né, quando a gente coloca essas fórmulas aqui, ó, IP, corrente do projeto, dado em ampere, S, potência aparente, como eu falei, em volt em ampere, V, tensão elétrica, P, potência ativa, dado em watts, cosseno do ângulo lá, certo? Cosseno do ângulo é igual a FP, que seria o fator de potência do equipamento, né? Como eu falei, ó, S vai ser igual a P sobre FP, FP é igual a 1, como a gente viu na questão, então 5.400 dividido por 1, 5.400, né? 5.400 VA. Calcular a corrente de projeto, como a gente viu, é S sobre V, tá bom? Então S, 5.400 sobre V, 220. Então 5.400 dividido por 220. Então eu tenho a corrente de projeto aí igual a 24,5 amperes. Então vou dar um zoom aqui para você pegar esse cálculo. Usou essa fórmula aqui, achou a potência aparente. Para achar a corrente C, né? Achar a corrente, potência aparente sobre a tensão. Potência aparente sobre a tensão. Lembra que a tensão foi 220 volts. Então, tive a corrente aqui de 24,5 amperes. Se você dividir aí, vai dar esse valor, tá? Se você dividir aí, ó. Você pegar aqui, ó, 5.400 dividido por 220. Então, 24,54, né? Arredondando aqui, 55, né? Ou, melhor ainda, né? Deixando só uma casa aqui para facilitar o trabalho, 24,5, que é o que está aqui, tá bom? Então, calculei o que aí? A corrente de projeto. Calculada a corrente de projeto, aí a gente vai voltar lá para o roteirinho da gente, né? Número de condutores carregados, como eu tenho duas fases lá, eu já lhe falei isso. Então, tenho 2 condutores carregados. Aí, a escolha do condutor agora, eu tenho todos os dados, ó. A escolha do condutor, consultando a tabela 10.10, vai dar a coluna 6, ou seja, método B1, 2 condutores carregados. Obtemos o valor imediatamente superior a IP, ou seja, obtemos 32 amperes, seção dos condutores, fase e proteção 4 milímetros, tá? Então a gente já vê aí que deu 32 amperes aí, tá? Veja, vamos lá, né? Vamos bem devagar. Vou voltar lá na tabela, tá bom? Vou voltar lá na tabela para a gente justamente ver que com esses dados aí a gente consegue fazer essa medição, né? Esse dimensionamento, na verdade. Perceba que a gente foi calculando tudo, não foi? A gente viu aqui que a corrente deu 24,5 e eu já tenho os demais dados, né? A quantidade de condutores carregados são 2 e o método de instalação, que foi o B1, a gente já definiu lá em cima. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, vou voltar lá na tabela, a tabela 10.10, né? Ó, novamente, tipo de isolação PVC, método de instalação 7, que seria o B1, né? Isso, evidentemente, tirado, o método B1 vai ser tirado da tabela 10.8, né? Aqueles métodos de instalação lá que eu lhe falei. Com esse método de instalação e agora corrente de projeto, eu vou agora na tabela 10.10, né assim? 10.10, vou voltar lá em cima. 10.10. Aqui eu tenho a tabela 10.22. Critério da queda de tensão aí. Subir lá em cima, onde a gente viu. Tabela 10.10, para você ver que depois que a gente faz aquele cálculozinho besta lá embaixo, é só vir na tabela consultar e você já tem, pelo critério da ampacidade, a sua seção lá do seu condutor, tá bom? Ó, tabela 10.10, isolação PVC, tá bom assim, ó, isolação PVC, e o método que a gente viu lá foi o método B2, né? De acordo com a outra tabela sobre a qual conversamos. B1, né? Método B1, né? Só corrigindo aí o método B1
de acordo com aquela outra tabela sobre a qual conversamos. Aí com o método B1, sabendo que é de PVC, ó, método B1, sabendo que é de PVC, tá bom? Aí eu venho na tabela aqui, aí eu vou ver coluna 6. Por que coluna 6? Ó, porque é aqui que eu tenho, ó, meu método de instalação, A1, A2, B1. Foi o B1 que a gente conversou, foi isso? Eu tenho aqui na parte do B1, ó, na parte do B1, eu tenho 2 ou 3 condutores carregados. Tenho 2. Um circuito, a gente não viu que o circuito lá era 220 a 2 condutores carregados. Então, se eu tenho 2 condutores carregados, ó, e a minha corrente de projeto deu quanto lá? 24,5. Então, eu vou procurar aqui, ó. 24 é maior, então não serve. Não serve 11, não serve 14, não serve 17. Não serve 24, porque deu 24,5. Então, serve a corrente, ó, o condutor que suporta uma corrente, né, esse tipo de instalação, que suporta uma corrente de 32 amperes, né? Nesse tipo de instalação B1, com 2 condutores carregados, eu vou precisar aqui do condutor que suporta 32 amperes, né? Porque deu 24,5, né, o nosso cálculo. Então, eu vou precisar, ó, desse condutor aqui, que suporta essa quantidade de corrente. Que condutor é esse? Que bitola é dele? Só eu vim para cá, ó, bem devagarzinho, ó, 4 milímetros. Percebeu aí agora? Vou definindo passo a passo, ó, o tipo de instalação, o número de condutores carregados. Eu vou descendo com a minha corrente de projeto e pego a que for logo maior do que ela, tá bom? Venho aqui e defino por essa tabela a seção do meu condutor, que no caso aqui, né, foi uma seção de 4 milímetros. Uma seção de 4 milímetros para esse tipo de instalação, esse tipo de isolação, essa corrente de projeto, tá bom assim? Então, com esse exemplo aí, se você achou até um pouco aí novo para você, né, essa parte, veja novamente, tá? Volta, lembra que você está numa aula gravada, você pode voltar e ver isso aí novamente, sem estresse. O importante aqui é você aprender, tá bom assim? Não tem estresse. Você viu ali que a gente calculou passo a passo, voltou lá na tabela e viu que realmente eu vou ter um condutor aí de 4 milímetros de acordo com o critério de ampacidade. Tranquilo? Então a gente vai calcular agora outros parâmetros lá para a gente poder conversar um pouco mais, tá bom? 2 condutores carregados, como a gente viu aqui, fase fase, né? Isolação lá, como a gente viu, né? PVC, né? 30 graus. E com a corrente de projeto, né? Sabendo do método de instalação também, né? O método 7, B1, método B1, da tabela 10.8. O método de instalação, de acordo com o que foi anunciado na questão, eu pego o método de instalação lá, na tabela 10.8. E com isso tudo, eu fui na tabela 10.10, com a corrente de projeto em mãos, né? E a gente viu que o condutor aí, a seção foi de 4 milímetros. Aí agora, corrente corrigida, seria Z, seria corrente C, capacidade de condução dos condutores, conforme as tabelas aí que a gente viu, vezes FCA vezes FCT. E Z, capacidade de condução de corrente dos condutores vivos no circuito, nas condições previstas na sua instalação, submetidas aos fatores de correções eventuais, em amperes. O FCA, fator de correção do acoplamento dos circuitos, FCT, fator de correção para a temperatura ambiente. Então, ó, IZ vai ser igual a IC vezes FCA vezes FCT, que consultando aí, né, as devidas tabelas, a tabela 10.14 e a tabela aí do FCA, que são as tabelas aqui ao lado, a gente vai ver que vai dar 1 em 1, então 32 vezes 1 vezes 1 vai dar 32. Então a escolha do condutor, constando aí novamente a tabela 10.10, coluna 6, B1, 2, CC, obtivemos o valor da seção do condutor de 4 milímetros, tá bom? A depender aí do fator de correção que você vai colocar, de acordo com essas duas tabelas, essa IZ aqui pode vir a diminuir, né? E consequentemente você precisar ou aumentar, né? E você precisar ali fazer uma correção no dimensionamento do seu condutor, tá bom? Mas a priori é isso. Como você viu lá, a gente consultou a tabela e deu tudo certo. Pelo critério da queda de tensão, né? O mesmo circuito pelo critério da queda de tensão. O material novamente PVC, tipo de circuito monofásico, a 2 fases, 2 condutores carregados.
Fator de potência FP igual a 1. Aí na tabela lá, considera-se conforme a tabela 10.22, circuito monofásico FP igual a 0,95. Porque lembra, quando a gente viu a tabela lá de cada tensão, a gente não tinha fator de potência igual a 1. Tá bom? Então a gente vai considerar lá a coluna igual a coluna 5. Tá bom? Sempre que for fator de potência igual a 1, você considera aí o fator de potência na tabela igual a 0,95 para poder fazer os cálculos. Comprimento do trecho 15 metros, queda de tensão unitária. Então, ó, o cálculo da queda de tensão unitária, sabendo disso aqui, vai ser ΔV unitário vai ser igual a E em percentagem, né, admissível, vezes o V dividido por IP, corrente de projeto, vezes L. Onde o ΔV unitário é a minha queda de tensão unitária, volt em ampere por quilômetro, né, volt em ampere quilômetro, volt por ampere quilômetro. A minha queda de tensão, o E minúsculo, percentagem, a queda de tensão no trecho, que a gente vai ver de acordo com aquela figura que nós vimos lá. Como é um circuito terminal, já vou adiantando para você. Ó. Só posso ter uma queda de tensão de no máximo 4%. 4% você lembre bem, né? Estou pegando percentagem. 4% é a mesma coisa que 4 dividido por 100. Então, 0,04. Então, por isso, ter aqui 0,04. 0,04 vezes 220 da fórmula. O V aqui, ó. Quem é meu V? 220 volts. Tá bom? Dividido por IP vezes L. Quem é IP? Minha corrente de projeto, a gente calculou, deu 24,5. Vezes, né, minha distância, que é 0,015, dada em quilômetro da distância. Né? Lembre que na fórmula a gente pega a distância em quilômetro. Como aqui eu tenho a distância de 15 metros, para botar em quilômetros, ó, eu pego 15 metros dividido por 1000. Tá bom? Para botar metros em quilômetros. Então tá 0,015. 0,015. Então perceba que eu fiz uma certa conversão aí dos dados, né? Para poder justamente botar na fórmula, para a partir daí fazer o cálculo da queda de tensão unitária. Então 0,04 vezes 220 vai dar um valor. Aí eu divido isso por 24,5 vezes 0,015. Então fazendo isso eu vou ter esse valor. Tranquilo? Faça aí o cálculo e você vai ver que vai dar esse valor aqui. Então com esse valor aqui, 23,9, eu vou lá na tabela, ó, escolho o condutor, consultando a tabela 10.22, coluna 5. Por que coluna 5? Porque a gente, né, ó, já considerou aqui o fator de potência, tipo de instalação. Consultando a tabela 10.22, coluna 5, obtemos o valor de 16,9 volt por ampere quilômetro, valor imediatamente inferior ao calculado, que seria 23,9. Lembre que queda de tensão eu vou preferir sempre uma queda de tensão menor, certo? A queda de tensão unitária, né? Ou seja, a queda de tensão por quilômetro. Então eu vou precisar sempre de uma queda de tensão unitária, menor do que a que eu calculo. Para você não confundir lá, porque quando a gente pega a corrente, você pega maior, né? Porque ali a gente está pegando, considerando naquela tabela ela leva em consideração a capacidade de condução. Então, quanto mais condução, melhor, certo? E aqui não, aqui eu estou calculando a queda de tensão. Então, quanto uma queda de tensão menor ela for, melhor. Então, por isso que eu posso pegar aqui, ó, 16,9. Eu pegar 16,9 na tabela não quer dizer que eu estou sobredimensionando ou subdimensionando, não é tipo não. Eu estou fazendo algo que é bom para mim. Por quê? Porque eu estou pegando, né, considerando lá a bitola, a seção de um condutor, né, que vai me garantir que naquelas condições a queda de tensão unitária vai chegar só a isso e não a esse tanto aqui, certo? Só para você entender essa parte aí. Aí veja, fazendo isso aí na tabela vai dar uma seção dos condutores aí, ó, certo? Vai dar uma seção dos condutores aí de acordo com esse método, né, de 2,5 milímetros. Aí veja aí que no caso lá primeiro, eu tive uma seção dos condutores de quanto? De 4 milímetros, né? No critério da ampacidade. Então se aqui no critério da queda de tensão deu 2,5, então eu vou escolher qual? Seção dos condutores adaptado, a do maior que deu. Eu calculo pelas duas e escolho a maior. A maior foi o critério da ampacidade, então eu uso a bitola do condutor, né? Que eu utilizei aí, que eu calculei, né, pelo critério da ampacidade. Se a queda de tensão desse maior, beleza, eu utilizaria
por exemplo, se aqui desse 6 milímetros, utilizaria 6 milímetros em vez de 4. Tranquilo assim? Então sempre calculo para as duas maneiras e o que der maior é o que eu vou escolher. Então esse circuito aí teria um condutor de 4 milímetros. Só para a gente revisar, né? Voltando aqui, ó, calculei lá a minha queda de tensão, né, unitária, deu 23,9. Aí eu vou agora consultar a tabela 10,22, coluna 5, né? Por que coluna 5? Porque a gente já viu aqui, né? Então vou lá em cima, tá bom? Tabela 10,22. Na tabela 10,22, ó, passei, foi-se embora, só para mostrar aqui a você, tá? Primeiro, né? Ó, 4% para você lembrar, né? Circuito terminal, circuito do chuveiro lá. Então, circuito terminal, então a queda no máximo de 4%, por isso que a gente usou aquele 0,04, né? Para revisar aí com você. E a questão aqui, para a gente ver, tabela 10,22, tá? Eu tenho aqui, ó, como agora nessa tabela fazer aí a escolha, tá bom? A escolha do meu condutor a partir aí do cálculo feito por nós, tranquilo? Então veja, quando a gente vem nessa tabela aqui, você vai ver justamente na coluna aqui, ó, coluna 1, 2, 3, 4, 5. Circuito monofásico, ó, e eu escolhi aqui, perceba, o fator de potência. Deixa eu dar um zoom aqui para você, né? Para você poder ver melhor. Deixa eu dar um zoom para você poder ver melhor. Circuito monofásico, né? Que a gente escolheu, que esse seria circuito trifásico que era circuito monofásico. E o FP que eu escolhi vai ser o mais próximo de 1 possível, né? Então o FP foi 0,95. Então o FP 0,95 e minha queda de tensão unitária deu 23,9. Então 23,9, ó, é menor do que 27,6. Então esse aqui não vai me servir. Aí eu venho para a próxima linha, aqui, ó. Na próxima linha eu tenho 16,9. 16,9 vai ser menor, né, do que o meu 23,9 calculado. E o que eu estou procurando? Eu estou procurando um valor menor, logo menor do que o que eu calculo. Perceba que aqui em cima o 27,6 é maior, né? Então já não me serve. Lembre que a gente está calculando aqui para o critério de queda de tensão, tá bom? Então o 16,9 é menor do que 23,9. Então se é menor do que 23,9, então eu escolhendo o condutor que dá essa queda de tensão aqui para essas condições, eu vou ter um condutor que vai me garantir uma queda de tensão menor do que o meu limite de 4%. Então vejo aqui qual é o condutor, ó. Vou para o lado esquerdo, aqui, ó, seção dos meus condutores, ó. Certo? 2,5, perceba. Vim aqui nesse circuito monofásico, FP 0,95, desci, encontrei logo menor do que o que eu calculei. O que eu calculei, a queda de tensão unitária, foi 23,9. Então, menor do que 23,9, logo aqui vai ser 16,9. Aí venho para a esquerda aqui e aí então eu escolho o meu condutor. Então, por isso que o condutor deu 2,5 pelo critério da queda de tensão, tá bom? De acordo com essa tabela aí, né, de queda de tensão em volt por ampere quilômetro, né, que é o cálculo justamente do ΔV unitário, né, queda de tensão unitária. E a partir do momento que você vai mudando aí o tipo de circuito, o tipo de configuração, você vai vendo nessas outras colunas, sem estresse, sem correria. É importante aí, como a gente fala, é sempre você aprender, né. Então por isso que eu fiz questão aqui de a gente fazer esse cálculo, tá bom, dessa maneira, e você vê aqui essas observações. Por um método, cada tensão deu 2,5, pelo outro método de capacidade deu 4 milímetros. Então eu uso maior. Tranquilo assim? Aí veja, neste exemplo verificamos que para os critérios de dimensionamento obtemos, né, valores de seções dos condutores diferentes, 4 e 2,5. 4 para capacidade e 2,5 para cada tensão. Quando os resultados forem diferentes, adota-se o condutor com maior seção. Porém, a seção final dos condutores depende do dimensionamento da proteção,
que será, né, estudado no capítulo 12 deste livro, bem como dimensionamentos eletrodutos no capítulo 11. Então isso aí que a gente faz, evidentemente, é o cálculo aí dos condutores, né? Aí a partir daí eu vou fazer o dimensionamento, como a gente ia até ver aí no nosso curso, né? Com os condutores dimensionados, eu vou me preocupar agora com o dimensionamento do disjuntor, tá? A corrente do disjuntor vai ter que ser uma corrente que seja maior do que a corrente de projeto para não estar disparando sem necessidade e seja menor do que a capacidade de condução daquele condutor, ou seja menor do que a corrente que aquele condutor suporta, porque se chegar, né, menor ou igual, né, se chegar aquela capacidade de corrente, por exemplo, no exemplo, né, o meu condutor suporta ali naquela situação, como a gente viu aqui, né, 32 amperes. Então, se ele suporta 32 amperes, né, se ele suporta 32 amperes naquelas condições, o meu disjuntor vai ter que ter uma corrente ali de disparo menor do que 32 amperes. Menor é igual, né? Mas a gente considera assim menor já para dar uma segurança maior. Então, menor é igual do que 32 amperes, justamente para quê? Para que, por exemplo, se eu colocar um disjuntor aqui de 40 amperes, se começar a passar pelo circuito, né, 38 amperes, o meu disjuntor não vai ver, né? Não vai ver se é a corrente. E esse meu circuito, né, esse meu condutor só vai aguentar 32 amperes. E aí? Tá passando 38, o meu condutor só suporta 32, mas o meu disjuntor é para 40, então ele não vai disparar nunca aí. Então por isso que é importante, quando você está dimensionando, sempre ter isso em mente. A corrente do seu disjuntor lá, depois que a gente for dimensionar, né, evidentemente, a parte mais difícil aqui, evidentemente, entre aspas, né, é dimensionar o condutor aqui, a seção dele, porque consulta essas tabelas. Mas a partir disso, você fez esse dimensionamento aqui, tem essa corrente aqui de capacidade de condução, né, do seu condutor, você vai ter que garantir lá que o seu disjuntor seja menor do que isso e maior do que a sua corrente de projeto, tá? Por que maior do que a sua corrente de projeto? Para ele não estar disparando sem necessidade. Tranquilo assim? Então vamos dar um exemplo aí, só um exemplo, tá? Só para a gente conversar. Se eu tivesse aqui um disjuntor de, dar um exemplo, 30 amperes, né? 30 amperes. Então 30 amperes maior do que 24 e menor do que 32, né? Ou seja, pode o circuito puxar os 24,5 amperes, né? Normal dele lá, nominal, que o meu disjuntor não vai disparar, né? Porque ele é 30 amperes. Mas a partir do momento que começar a passar 31, 32, 33, o meu disjuntor é de 30, então a gente já vai perceber algo de estranho. Então, ele não vai disparar pelo efeito magnético, mas vai disparar pelo efeito térmico, tá bom? Lembre-se que os disjuntores que a gente usa são disjuntores termomagnéticos. Eles atuam pelo fator térmico ou pelo fator magnético, tá bom? O magnético seria uma corrente de curto-circuito, né? E o térmico em si seria predominantemente, né, uma sobrecarga aí de longa duração, tá bom? Então, com essas explicações aí da parte de dimensionamento, tanto de disjuntores quanto dos condutores aqui, acredito que essa aula aí tenha dado o complemento necessário, tá bom? Como outro exemplo, tem aqui o exemplo 2, dimensionar os condutores de um circuito para um circuito de tomada de cozinha cuja potência é 2000 VA, 27 volts, isolação PVC, eletroduto de botão de alvenaria, temperatura 30 graus, comprimento do circuito de 10 metros, né? Então eu tenho aqui, ó, né, este circuito aqui. Aí ele vai estar resolvido aqui nesse livro, tá bom? Vai estar resolvido. Aí eu quero, como atividade desta aula completa aqui, nosso curso completo, você mude 10 metros para 20 metros, tá bom? Mude 10 metros para 20 metros. Então, mudando para 20 metros, eu quero então agora que você faça esse dimensionamento. Tá bom assim? Mudei para 20 metros. 20 metros. Veja o exemplo aqui, resolvido. Vou até mostrar aqui a você, tá? Ó, você pode dar pausa aí na aula, né? E anotar. Anote isso aqui, tá bom? Eu tirei foto da tela, um print screen da tela, enfim. Anote isto. Anote isto aqui, tá bom? Só botar pausa aí no vídeo. Anote isto aqui também. Tranquilo? Então, ó. Seção dos condutores neutros, fase de proteção. A considerar, momentaneamente, será 2,5, né?
porque por um deu 1,5 e por outro deu 2,5, então sempre considero maior. Então, feito isso aqui, ó, feitas essas anotações, eu quero agora que você considere nesse mesmo exemplo, mudando só para, deixa eu aqui, 20 metros, tá bom? 20 metros. Aí fica como atividade aí desta aula, tá bom assim? Combinado? A gente fez um exemplo aí completo, mostrei outro aí resolvido, para você poder treinar, tranquilo assim? Então, essa foi mais uma aula completa e exclusiva do seu curso completo aqui no Universo da Elétrica, com seu amigo professor Jadson Caetano, dando complemento aí nessa parte de projetos elétricos. Lembrando a você, quando a gente usa um manual da Prysmian, por exemplo, ou de algum outro fabricante que tem um método resumido, com tabelas até mais resumidas, a gente está seguindo a norma também, mas seguindo um resumo. A priori, quando você pegar um circuito, você deveria fazer sempre critério da ampacidade, critério da queda de tensão. O que der maior bitola, maior seção do condutor é o que você usa, tá bom? Seguindo a norma NBR 5410. Então, o curso aqui da gente do Universo da Elétrica, a gente sempre fez isso, né? Você seguir a norma. Essa aula, bastante detalhes, eu aconselho que você assista ela no mínimo 2 ou 3 vezes. Anote tudo que a gente viu aqui, né? Tá bom? Lembre que o seu conhecimento, a gente faz o possível para você ganhar ele da maneira mais fácil possível, né? Mas para você de fato fixar, só depende de você, tá? A gente está aqui para lhe ajudar, ser um facilitador da sua vida. A gente aqui do Universo da Elétrica se preocupa com isso, tá? Mas é importante que você foque. Ah, professor, a aula foi longa. Ah, professor, muita informação. Lembre-se que você não está numa sala de aula que você fica com vergonha de perguntar, né? Ah, não entendi o que o professor falou. Não existe isso aqui. Você volta, dá pausa, volta 10, 12, 13 vezes como você quiser, tá? Volta quantas vezes você quiser para você aprender. O importante é você aprender. Viu a primeira vez o vídeo, não entendeu? Volta, vê de novo, tá? Ah, não entendi, volta, vê novamente. O que a gente frisa é o seguinte, a nossa plataforma vai estar aberta para você ver o seu curso, no seu prazo aí que você tem para ver o seu curso. Você pode ver o vídeo quantas vezes quiser, a gente libera isso sem cobrar mais nada a você, né? Até porque a gente se preocupa com o seu aprendizado. O que você não pode é tentar baixar as aulas, porque se a plataforma identificar, o seu certificado vai ser invalidado, né? Por quê? Porque a gente assim evita a pirataria. Para você que faz o curso completo, que paga, poder justamente ter algo exclusivo, não é assim? Então, né? Assim como você tem outros alunos que pagam, evidentemente, para fazer essa qualificação conosco, a gente agradece demais de coração e sempre frisa que, além de tudo, vocês fazem parte dos nossos projetos sociais, né? Então, dito isso, deixo para você aqui o meu forte abraço. Foi um prazer imenso conversar com você nessa aula cheia de conhecimento, tá bom? Forte abraço para você, até a próxima aula, até o próximo vídeo, o próximo curso que você vai fazer aqui conosco, tá? Estamos aqui para lhe ajudar. Universo da Elétrica, cursos e consultorias. Um olhar para o futuro, o mundo em suas mãos.